Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma queridaça aqui que anunciou dividendos. Não é um dividendo de Natal, não é o dividendo da virada, mas é quase. Na volta aí das suas 7 ondinhas, teremos Taesa, pessoal, a empresa que eu me posicionei esse ano na carteira tática, anunciou dividendos já para o dia 13 de janeiro. Então esse vídeo aqui vai ter um capricho sobre esses dividendos, mas a gente também vai falar sobre como está fechando a Taesa em 2023, o que olhar para 2024, alavancagem, preço justo por ação via fórmula de Graham, preço teto, tá? A gente vai comentar muito sobre o seu filme, né, DRE 2016 até 2023, com a atualização do terceiro trimestre de 2023. Vamos falar sobre dívida, indexação, como que a gente olha para o cenário macro, relação pertinente à Taesa para o ano de 2024. Vamos comentar também sobre como ela está se financiando, que de certa maneira é barato, né, no relativo ao Brasil, e os projetos em andamento para 2024. Você ficar de olho o que pode incrementar o EBITDA, tá? Não só analisar ali o crescimento da sua alavancagem recente. Por fim, eu falo sobre o cenário macro, né? Não tem como não falar do cenário macro. Hoje, pessoal, eu gravo para vocês dia 28 de dezembro, né? A inflação foi anunciada, temos uma atualização da inflação acima do consenso de mercado, então vou falar sobre Selic, vou falar sobre taxa de juro real, sobre PCA acumulado, tá? E hoje, especificamente dia 28, tivemos aqui anunciado, né, de novo, né, a atualização do IPCA que veio no mensal 0,40, acima do consenso de 0,27, tá? Então no anual a gente termina o ano de 2023 com 4,72% de inflação, muito em linha do que eu imaginava, e eu vou comentar esse cenário da inflação para o ano que vem. Finalizamos, pessoal, aqui com a competência entre Taesa, Alupar e Transmissão Paulista em 2023, quem foi a melhor, tá? E aí eu vou expandir desde o IPO, ou pelo menos ali todas a partir de 2010, 11, quem foi a melhor, Alupar, Taesa ou Transmissão Paulista. E a parte finaleira do vídeo será sobre análise técnica tanto de Taesa 4, tá, quanto de Taesa 11, as duas mais preteridas por vocês. Taesa 11, inclusive, eu me posicionei esse ano, eu vou comentar sobre a minha experiência, tá? Feito isso, pessoal, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Considere se inscrever no canal se você gosta da Taesa. Aliás, se você é acionista, já manda bala no like, dê aquela cornetada se eu esquecer de falar alguma coisa sobre a companhia aqui para 2024. E ative as notificações, pessoal, vocês, de maneira geral, porque aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, eu posto ao menos um vídeo por dia. Bom, vamos ao que interessa, dividendos, pessoal. Acho que vocês do celular, caso tenham dificuldade, eu vou dar um zoom aqui, as datas são as seguintes, tá? Dia 13 de janeiro, talvez o primeiro dia útil, ou segundo no máximo, da Bolsa. 13 de janeiro, data corte, se posicionou. Dia 4 você está vivão ali, tranquilo, já adquiriu o direito. No dia 16 do mesmo mês, receber esse dividendo, pessoal, 1,7%. Que valores, quais são os valores, né? Taesa 3 e Taesa 4, a gente vai estar falando aqui em 22 centavos, tá? Taesa 11, a gente vai estar comentando 66 centavos, que representa algo em torno de 1,7, 1,8, a depender de se as ações subirem, menos, até 1,5, se as ações caírem, quem sabe bate 2%, a depender de como vamos responder a esse dado de inflação de hoje, pessoal, que é positivo, tá? Para a Taesa. É bem positivo para a Taesa. Eu que tenho aqui no cenário da Taesa, quando eu olho para a inflação vindo acima do consenso e o Roberto Campos contratando, pessoal, corte de juros, e de fato ele já contratou corte de juros até agosto, o cenário macro para as ações de utilidade pública no Brasil, pessoal, é maravilhoso. Por quê? Porque esse gráfico aqui explica, ou pelo menos tende a explicar, né, tende a mostrar um pouquinho para nós, né, como de maneira estrutural funcionam os nossos juros, Selic, em azul, e a nossa inflação acumulada de 12 meses PCA em preto, pós-plano real, Nutella aqui, né? Então, para 2024, pessoal, o que eu vejo aqui, acima de tudo, a linha preta, a linha azul em relação à linha preta, diminuírem, tá? A diferença. Então, a Selic não está mais em 12,75, a Selic já está em 11,25, e a inflação não tende a cair tanto até os 3%, ela tende a estabilizar entre 4,70 e tantos, que fechamos o ano, 4,80, como estávamos quando eu tirei o print dessa foto, 5%, 4,50, ou seja, a inflação vai oscilar muito menos do que a Selic. Essa, na minha opinião, é o cenário para 2024. Se a linha azul vai cair mais do que a linha preta cairá, tá? Esse é o meu cenário, logo o juro real, a diferença entre as duas vai diminuir. E isso é muito, mas muito importante para
o setor de utilidade pública e para a Bolsa em geral, mas principalmente para o setor de utilidade pública que vê, né, o seu grande concorrente ser realmente o juro real. Certo, pessoal? Então é um ano onde nós vamos ver essas duas linhas diminuírem a distância em relação ao fechamento. Falo com vocês dia 28 de dezembro. Essa é a minha expectativa. Tá? Olhando aqui para os múltiplos da Taesa, pessoal, está fechando o ano aí nos seus 12 vezes lucro, seus 7,70% de dividend yield, tá? E uma dívida um pouco cavalar em relação ao histórico da companhia. E aqui está o principal pepino. Quando você olha para a dívida da companhia, você muito provavelmente vai ficar um pouco ressabiado, porque no histórico 2016 para cá, o momento atual é o momento de maior alavancagem da Taesa. Então, dívida líquida EBITDA de 4,5 vezes, 3,70 com os ajustes, 3,80 ali com os ajustes. Então, é uma companhia que faz caixa, mas é uma companhia que recentemente está alegrando o seu acionista, tá? Pagando um payout acima de 100%. Então, é só um sinal amarelo, mas um sinal amarelo, pessoal, que passou pelo seu pior momento já, entre 2022, segundo semestre, e 2023. Porque agora vê taxa de juros e taxa de juros caindo e inflação não mais cedendo, lateralizando. Tá? Então, assim, se sobreviveu até esse momento, pessoal, vai sobreviver tranquilamente, iria sobreviver tranquilamente se nós continuássemos, por exemplo, com uma Selic alta, iria sobreviver, e agora com o Selic cedendo, melhor ainda. Então, assim, você acionista aproveitou essa lateralização e ela ainda está lateralizada, pessoal, acionista de longo prazo, é a oportunidade talvez aí dos seus 3, 5 anos. Tá? Porque se nós de fato encararmos mais um ciclo longevo de corte de juros, 2022 e 2023 foram os melhores anos onde a Taesa não cedeu, ela lateralizou. E isso, para a utilidade pública no Brasil, é um dos principais sinais. Né? Nunca aposte contra a utilidade pública no Brasil. Incrível, né? Como isso se dá feito e realidade. Mesmo a Taesa não tendo a melhor governança possível, né? Nós temos ali um pedaço da CEMIG investido, nós temos unit preferencial, ordinária, é um saco. Se ela fosse somente ordinária, novo mercado, segmento de listagem, seria uma das empresas top da bolsa, sem dúvida nenhuma, tá? Mas não é, e mesmo assim tem muita relevância. Lembrando que a diferença entre ela e a ISA-CETEP na governança, acho que o que mais tange para o acionista minoritário é o tag-along. Ela tem e a TRPL4 não. Tá? Preço justo de Graham, pessoal, está em R$ 37,98. Lembrando, né, você que sempre fica de olho aí nas units, sempre quer saber a tabelinha, né? Como é que... E eu na transmissão, na Taesa 4 e Taesa 3, pessoal, eu sempre trago para vocês aqui a tabela de units. Então a Taesa, a composição é uma ordinária, Taesa 11, né? Uma ordinária e duas preferenciais. Então quer saber o preço justo aqui da sua preferencial ordinária? Basta dividir esses R$ 37,98 por 3. Tá? Esse é o preço justo da Taesa, R$ 37,98 por 3. A gente faz essa divisão e você vai chegar a 12,66 para a sua Taesa 4 e 12,66 também para a sua Taesa 3. Esse seria o preço justo. Quando a gente olha para os dividendos, pessoal, maravilhoso aqui, sei que está todo mundo contente, só liga o alerta, o payout está elevado, projetos vão entrar em operação em 2024, a gente já dá uma olhadinha nisso, mas ainda assim a condição dela de alavancagem não é das mais favoráveis se a gente olhar para os últimos anos. Então um novo leilão, a participação de leilões, assim, eu acho que está um pouco mais distante para a Taesa do que seus pares, tá? Quando a gente olha aqui para a evolução dos dividendos, nós temos aí nos últimos 3 anos uma média de 10,42% de yield, R$ 3,93. O ano de 2023 fechou em R$ 2,73, 7,24%. Isso no líquido. Certo, pessoal? Quer achar projeção aí aproximada para a sua ordinária? Basta dividir 2,73 por 3. 91 centavos para Tae 4 e Tae 3. Tá. Quando a gente olha então para esses R$ 2,73, vamos supor que repita esse mesmo dividendo em 2024, a gente está falando de um preço teto de R$ 45,50 para a sua Taesa 11 e um preço teto de R$ 15,16 para a sua Taesa 13 e 4, ou seja, as duas estão descontadas. Ponto final. Tanto Taesa 11 quanto Taesa 13 e 4 estão descontadas. Se você acha que ela vai replicar esse dividendo em 2023 e tem bom potencial para isso, mesmo mandando bala em um payout um pouquinho acima dos 100%, pessoal, ela tende a ter o macro melhorando e aí se estabilizando na contabilidade, na sua alavancagem, olhando para 2025, se não em 2024, olhando para 2025. Mas com certeza o segundo semestre do ano que vem já vai ser bem mais tranquilo para as condições da Taesa em termos de alavancagem. Quando a gente olha aqui
para dívida, pessoal, indexada no IPCA, tá? Que é a sua receita, então ela é conservadora. Eu já passei para vocês aqui diversas vezes empresas que têm a sua alavancagem muito indexada a CDI, é o perigo, tá? É o perigo. O melhor dos mundos é taxa fixa, obviamente, né? Mas IPCA vem logo em seguida para as empresas de utilidade pública, e aí o CDI é o cara mais difícil. O CDI é o principal risco para o ano que vem, pessoal, principalmente se a gente olhar ali para a oscilação de curva de juros e expectativa. Porque o Banco Central, via Copom, ou seja, Selic, já sinalizou. Até junho, pessoal, é corte. 0,50, vai ser corte. Termina a alavancagem aqui regulatória, com a EBITDA regulatória, né, que é um ajuste aqui de 3,7 vezes dívida líquida EBITDA. Tá? Isso é acima da média dos últimos 5, 6 anos, como eu mostrei na DRE. Então tem esse pepininho ali, não é o momento mais agradável. Ela pode ficar lateral, com uma bolsa subindo. Você, acionista para longo prazo, vai achar maravilhoso não ter um ano como foi o de 2023, ou melhor, ter um ano igual 2023 em 2024. As ações não andando, caranguejando, porque você pode comprar, entre aspas, barato, ao mesmo preço. Mas para quem busca rentabilidade em um ano fechado como 2024, pode ser que ela fique a ver navios, tá? Em relação aos seus pares, justamente por causa da alavancagem. Tá? Aqui eu falo um pouquinho do perfil do seu endividamento, do perfil do seu financiamento, né? Então ela tem ali para 10, 12, 15 anos as suas debêntures atuais, IPCA mais 6, pessoal, é basicamente ali o piso para as dívidas de captação aqui no Brasil. Tá? Você vai para uma Casas Bahia, por exemplo, se eu não me engano, chegou a IPCA mais 15, 20, um negócio bizarro assim. Então um show, né? Ela está conseguindo ali se financiar de certa maneira até barata. Tá? Quando a gente olha aqui para os projetos em construção, vou descer um pouquinho aqui o slide. Tá? Nós temos, já comentei com vocês já, o Ananaí, o Pitiguari, Tangará e o Saíra. Tá? Ananaí, Pitiguari e Tangará, pessoal, estão ainda em um processo muito lento. Vai demorar um pouquinho para entrar em vigor. Tá? A gente está olhando aí para uma operação pós-2027. Tá? Aliás, boa parte dos projetos aqui, a gente tem mais o olho para 2026 em diante, 2027 talvez, do que no curto prazo. Então o ciclo de investimento da Taesa só começou. Tá? Então o acionista minoritário não deve ter grandes surpresas nos próximos anos, talvez nos próximos 12 a 24 meses, tá? Sem muitas surpresas. Essa seria a minha expectativa. Tá? Essa seria a minha expectativa. Então é importante que o cenário macro ajude, e 2023 já começou a ajudar, 2024 o pessoal está contratado o primeiro semestre a ajudar também. Tá? Feito isso, o que eu, no frigir dos ovos, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Pode ser que a Taesa performe menos do que uma Alupar, como foi esse ano. E a Transmissão Paulista, pessoal, também está carregada de projetos, principalmente com leilões que adquiriu em 2023, leilão até mais robusto do que a própria Taesa. Então vamos ficar de olho, acho que vale a pena vocês olharem para duas queridas empresas da Bolsa que talvez deem a oportunidade do holder acumular sem pagar todo mês 10% mais caro. Tá? Pode ser que elas caranguejem aí no ano de 2024. Olhando para a taxa básica de juros, pessoal, eu tenho a expectativa, até vou diminuir aqui o gráfico um pouquinho, tenho a expectativa que a gente vai mergulhar sim para os seus 8,75, tá? Então ali seria entre 8,75 e 9,25 o meu target para a taxa de juros, um pouco otimista talvez, mas eu olhando aqui para a estrutura, né? E a construção pós-plano real me parece o mais indicado, até tecnicamente estudando, me parece o mais indicado. Tá? Os cortes, os 3 últimos cortes de taxa de juros, pessoal, que nós tivemos no Brasil, isso foi ali em 2009, isso foi em 2012, tá? E novamente aqui em 2016, né? 2015 e 2016, os 3 últimos cortes de juros, pessoal, os 3 últimos ciclos de juros apontaram para uma Selic pelo menos tá, na faixinha cinza superior, que é de 8,75. Tá? Então, os 3 últimos cortes. Então, se a história rima, pessoal, o corte atual, o ciclo atual, deve levar os preços, o valor do nosso dinheiro, o custo do nosso dinheiro, perdão, para aproximadamente ali entre 9,25 e 8,75 mínimo. Tá? Se aventuramos e passa a ser um pouquinho mais volátil nossa moeda, principalmente, abaixo ali dos 6,50. Beleza? Então a banda que eu tenho para nossa Selic perfeita, neutra, em relação a uma inflação que, na minha opinião, vai ser mais estrutural na parte dos 4,5, 4,25, 4,75 e não mais 5,25, 5,50, tá?
justamente aqui, tá? Entre 8,75 para mim me parece a melhor Selic do universo, tá? Que aí nós vamos ter, pelo menos na minha opinião, 4% de juros acima da inflação, e o que eu leio dos economistas é o tal do juros neutro, né? Nem estimula e nem prejudica a economia. Me parece ser 8,75, então um número mágico. Deixe nos comentários qual é a sua Selic de fim de ciclo para 2024 e 2025, caso a gente tenha um ciclo maior, mais longevo aí de corte, tá? E aqui o gráfico mais importante, pessoal, eu simplesmente acho que esse gráfico, a parte azul vai se aproximar da parte verde, da parte preta, ou seja, a linha azul vai se aproximar da linha preta. Se você acha também, é bonança, ou melhor, né, é positivo para as empresas de utilidade pública. Já falei do IPCA divulgado. Quando a gente olha para o ano de 2023, pessoal, o que nós tivemos no ano de 2023? A Alupar sendo a melhor empresa do setor. Tá? A Transmissão Paulista pegou ela agora no finalzinho, tá certo? Com 22% Transmissão Paulista, 23% Alupar e 18,5% Taesa. Então, assim, todas elas bateram o CDI, todas elas bateram o IPCA, pessoal. Não tem como apostar, é muito difícil apostar contra essas companhias de utilidade pública, principalmente no setor de transmissão, que é o mais doce que tem, tá? Talvez, tô aqui falando para vocês que small caps e vamos supor que commodities subam pra caramba, a gente veja o Ibovespa bater essas empresas, principalmente todas elas, né? Porque agora a Alupar também ganhou um leilão com um deságio aí de 45%, né? Então, assim, poxa vida, tá difícil ganhar leilão. O governo é que tá gostando, né? As coisas estão bem competitivas ali. Então, talvez nós tenhamos essas empresas aí performando bem, como vocês estão vendo ali, 23%, 18%, mas uma soma, um grupo soma, por exemplo, que eu tenho, vestuário, vai subir 50%. Algo assim, tá? Então, não deve ser ali na primeira prateleira de rentabilidade, mas pensando no holder, show de bola, pessoal. Dividendos estáveis para esse setor, cuidado com as 3 só nos projetos que elas adquiriram, nas concessões que elas ganharam, nos leilões que elas participaram, porque tem o ciclo de transmissão hoje protagonizado por essas 3 companhias, cada uma delas tem um investimento robusto a ser feito. Tá? Então nenhuma delas está nadando, como a Alupar nadou esse ano, sem investimento, alavancagem caindo, aquela coisa maravilhosa, e o dividendo aumentando. Não, todas elas estão ali de certa maneira com um pouquinho de dívida acima da média, né? Saudades gigantescas eu tenho da minha Energias do Brasil, né? Que não está mais na bolsa. Mas enfim, não vou choramingar. Vamos falar aqui sobre Taesa 4, pessoal. Quais são os descontos aqui para esse fim de ano? Ou melhor, né? Quais são os alvos para Taesa 4? 13,36, 13,62, 13,96. Pessoal, tirei da cartola esses alvos? Não, eu monitoro a volatilidade, um dos itens da análise gráfica da Taesa há um bom tempo, porque vocês gostam muito e eu também me posicionei nela. Então, assim, o verde, seguindo o palestra aqui, ó, vamos para 13,36, 13,62, 13,96. Então, ali eu passaria a comprar menos com a expectativa, pessoal, que em algum momento tem que fazer aqui o ajuste dos dividendos, no caso da Taesa 4,3, 22 centavos, né? Então, vocês podem subtrair esses pontos aqui pós dia 13 de janeiro, 22 centavos. Esse é o desconto para o primeiro trimestre de 2024. 11,60, 11,40, 11,11 ali aproximadamente 11,15, tá? Já subtraindo os pontinhos aí o dividendo. Certo, pessoal? Esse é o principal ponto onde ela pode lateralizar, assim como ela fez em 2021. Vou traçar de laranja para vocês, com um cenário macro ainda positivo. Ainda é isso que ela fez em 2022, um pouquinho mais volátil e com um cenário bem desfavorável, principalmente o segundo semestre, né, com cortes aí do ICMS, queda da inflação, e mesmo assim ela não cedeu muito, ela lateralizou. Então a próxima lateralizada tem como piso aqui 11,60, vamos colocar assim. Beleza? Pessoal, essa é a Taesa 4. Olhando para a Taesa 11, que é que eu me posicionei, que foi muito, muito gentil comigo, né? Ganhei dividendos, ganhei capital, consegui realizar lucro em alvos pré-determinados. Então, o desconto continua o mesmo, pessoal. Tá? Aqui eu colocava, para quem seguiu a carteira, né? Região de desconto, pintadinha ali. E foi aonde eu aportei. Tá? E a região vermelha aqui é onde é o alvo máximo. Mas eu tinha aqui o 38, né? Bola, 37,70, algo parecido, como os alvos para 2023, e foram contemplados uma vez, tá? E 2 vezes, tá certo? Então foi muito interessante. Taesa, pessoal, onde que eu rebalancearia, tá? Se você está pessimista com a companhia, tá? 38,75, 38,95. Eu, Bruno Mazzoni, não acho que ela vai ter qualquer problema aqui. Eu acho que ela passa a ter problema no R$40,21, R$41,90, mas eu, holder,
e não tático para 2024, que eu não vou ter Taesa para 2024. Tá? Aqui, ó. Esse é o próximo ciclo de alta, 44,87. Tá? Ali é o próximo ciclo de alta para quem é holder, fazer algum tipo de venda de call, compra de put. Não vejo essa região aqui até março interessante. Vamos supor que a Taesa 11 lá em março esteja negociando a 38,95 ou a 40,21, 41,90. Aí sim, tá? Eu olharia com carinho para as vendas de call e compra de put na expectativa que ela retorne para a região de desconto mais uma vez. Tá? Por quê? Porque as condições ainda não estão tão favoráveis assim para a companhia em relação ao seu próprio histórico recente. Legal, pessoal? O ciclo de alta está lá em 44,87. Eu só como holder me preocuparia ali. Tá? O apocalipse que eu cheguei a falar em 2023, pessoal, nem de perto aconteceu. Não foi nos 29,27, não foi no melhor número de desconto, né? Que é o 27,12, 27,69, 27,55. Lembrando, esses valores, pessoal, subtraiam 66, é isso? 66 centavos. Tá? Da Taesa 11 subtraiam aí dessa análise, desses pontinhos aqui que eu vou dar um zoom para vocês, 66 centavos, tá? Subtraiam aí no dia 13 em diante. Beleza? Esses são os pontos da Taesa aqui. Enfim, uma empresa que lateraliza, mesmo com um momento mais de dívida do que de EBITDA. E isso é um sinal de força, pessoal. É um sinal de força do setor, é um sinal de força micro da própria companhia. Certo? Deixo vocês aí com a página do MacroTrader para finalizar esse vídeo. Pessoal, como esse vídeo aqui está sendo publicado para vocês, muito provavelmente entre o dia 29 e 30. Desejo a todos aí uma ótima virada. Pulem 7 ondas quem puder. Tá? E obrigado pela companhia ao longo de todo esse ano aqui. Eu agradeço bastante. Minha experiência aqui no YouTube é espetacular por causa de vocês. E sempre que eu pedir aqui favores e atenção e a comunidade, etc., com posts, vocês sempre estão respondendo, sempre engajando. Então eu agradeço bastante, pessoal, a companhia de todos aqui ao longo do ano de 2023 e estarei presente em 2024, se Deus quiser. Beleza? Um grande abraço para todos, um ótimo Réveillon para vocês. Tchau, tchau.